Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje no sexto domingo sem cultos aqui em nosso local de cultos. Infelizmente, mais uma vez vazio. Para o pessoal que anda perguntando, querendo saber detalhes da nossa gravação, eu quero começar essa mensagem dizendo que estamos aqui, claro, eu pregando. E atrás aqui, fazendo a filmagem, o som, o Nando Produção e o Fernandão da Cris. Esse é o nosso grupo que há 6 domingos tem estado aqui. Há 6 domingos não, na verdade a gente grava isso durante a semana ou no sábado. Há 6 semanas estamos aqui produzindo algo para de alguma forma abençoar a sua vida nessa época de quarentena. E o nosso desejo, e eu posso dizer isso em nome de todos nós, é que de alguma forma a mensagem também hoje, nesse domingo, ou em qualquer dia que você esteja assistindo essa mensagem, abençoe a sua vida e toque o seu coração, tá ok? A gente vai começar orando e pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, nós vamos agora olhar para a Tua Palavra e queremos pedir que, de alguma forma, e de acordo com a vontade do Senhor, ela fale ao nosso coração, transforme a nossa vida e molde a nossa caminhada em direção a Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Eu quero começar a mensagem pedindo para você fazer um exercício aonde você está. Pare tudo agora, absolutamente tudo. Se você está assistindo essa mensagem com o celular na mão, fazendo alguma outra coisa, para um pouco, porque agora você vai imaginar algo. Eu quero que você imagine o paraíso. Imagine o paraíso, seja o paraíso a imagem que for para você. Eu vou pegar uma imagem de paraíso meio padrão. Imagine nesse domingo você no melhor lugar do mundo. Então, se você gosta de praia, vai ser uma praia. Se você gosta de fazenda, vai ser fazenda. Se você gosta de montanha, vai ser montanha. Não importa, imagine isso. Imagine, sei lá, vou montar uma imagem, que é uma imagem padrão de paraíso, pensando lá em Gênesis. Imagine um rio, mas imagine o rio mais bonito de todos os rios que você já viu. Imagine uma floresta, animais. Imagine animais vivendo em harmonia. Imagine uma floresta, por exemplo, sei lá, sem pernilongo. Um paraíso. A sua família. Imagine nesse domingo você exatamente neste lugar. Imaginou? Talvez seja muito, muito melhor do que o lugar que você está exatamente agora. Por exemplo, eu tenho um amigo que provavelmente nesse exato momento está assistindo essa mensagem com a família, dentro de um apartamento de 60 metros quadrados. Esse meu amigo tem esposa e 2 filhas. Um amigo. E aí imagine você nesse paraíso tendo toda a liberdade para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Um rio, uma floresta, animais, a sua família. E aí amanhã, segunda-feira, um rio, uma floresta, animais, a sua família. Agora imagine isso, sei lá, na terça-feira. Imagine na terça-feira um rio, uma floresta, animais, a sua família. Imagine quarta-feira. Quarta-feira, daqui 3, 4 dias. Um rio, uma floresta, animais, e aí você já começa a brigar com a sua família. Provavelmente daqui um mês você tem um rio, uma parte da floresta, porque a outra de raiva você já destruiu, alguns animais mortos, e alguns que você não matou nem para comer, matou de raiva mesmo, porque você não aguentava mais aquela porcaria de galo cantando todo dia de manhã. Ninguém merece aquele negócio. E família é bom para tirar foto no Natal. O resto, talvez daqui um ano, você tenha ânsia de só olhar para essa porcaria de rio que não muda nada. O rio fedorento,
Nem os peixes de lá, pescar peixe de lá já tá insuportável. Aqui tinha uma floresta, agora virou rodovia. Animais a gente empalhou, tem animais empalhados maravilhosos. E o que era o outro mesmo? O outro era... família. Uhum. A questão é que não importa quanto paraíso seja paraíso. Nós temos uma ideia mentirosa de que as coisas nos satisfazem. Mas isso é uma grande mentira. Tem muita gente que eu conheço que diz assim, eu queria morar na praia. Eu conheço gente que mora na praia e não suporta mais nem o cheiro de maresia. Acontece que nós fomos vivendo e crescendo com a ideia de que se nós tivermos coisas, se nós adquirirmos coisas, então nós vamos encher o nosso coração de alegria. Mas a Bíblia diz, desde o início dela, que nós não fomos feitos para nos satisfazer com qualquer coisa criada, mas sim com o Criador de todas as coisas. Ou seja, nós fomos feitos para nos satisfazer em Deus. E se Deus não nos satisfazer no nosso coração, o que vai fazer? Nem mesmo um paraíso. Se Deus não for a grande satisfação da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, de tudo que nós temos e de tudo que nós somos, é provável que com o caminhar das coisas, com o desenrolar das coisas, até o paraíso comece a nos cansar, a gente vai ficando enfadado de paraíso. O ponto para mim é que se Deus não o satisfizer, você será um eterno infeliz. Há um texto que fala claramente sobre isso. Embora, claro, seja um texto padrão, um texto conhecido, eu gostaria de voltar para ele porque ele é importante para essa época em que nós estamos, de certa forma, confinados, nós estamos, de certa forma, fechados em algum lugar, com a tendência de que nós estamos felizes ou infelizes de acordo com as coisas que nós temos ou não temos, o que é um grande erro. A palavra de Deus diz, e o texto que nós vamos usar nessa meditação está em Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 7. E eu vou fazer um pouco versículo por versículo para dizer algumas coisas importantes que aqui estão sendo relatadas e que são fundamentais para essa época que nós estamos vivendo. Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela então perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Veja que interessante como começa o processo de tentação e de queda do ser humano. A serpente, o inimigo chega para o ser humano e lança uma pergunta: olha, Deus os colocou no paraíso, mas limitou prazer. Foi isso mesmo que eu ouvi dizer? Volte para o texto, olha o que a serpente está dizendo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Imagina a serpente chegando e dizendo: olha, eu ouvi uma história e me parece que Deus colocou vocês aqui, mas esse Deus não está muito afim de liberar alegria para vocês, prazer, satisfação, porque eu fiquei sabendo que ele colocou algumas regras no meio do jogo, e você sabe, um jogo assim com as regras que Deus criou, pode ser que não seja um jogo tão agradável assim. Como é que é esse negócio? Veja que essa tendência de tentar colocar o prazer e a satisfação nas coisas não vem de Deus, mas vem de uma mentira colocada pelo inimigo em nosso coração, dizendo: se vocês não têm todas as coisas, pelo menos todas as coisas que vocês acham que são importantes para fazer vocês felizes, se vocês não têm tudo isso, então, peraí, será que vocês são felizes de verdade? Será que a vida deveria ser assim? Será que vocês deveriam viver desse jeito? A questão é que, mais uma vez, o inimigo está tentando tirar do coração do ser humano uma constatação clara.
o prazer deveria estar em Deus. E se alguém tem o prazer em Deus, imagine a Eva e imagine Adão vivendo no paraíso. E se Deus tivesse dito o seguinte: olha, eu enchi o paraíso de árvores frutíferas, mas vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore. E talvez se a serpente chegasse para Eva e fizesse essa pergunta: olha, é verdade que Deus falou para vocês não comerem do fruto de nenhuma árvore? Eva poderia simplesmente dizer: é verdade. Nossa, mas por que Deus fez isso? Pode ser que eu não saiba por que Deus fez isso, mas Ele fez isso. E como a nossa satisfação está em Deus, nós não precisamos de frutas, de árvore alguma para nos fazer felizes. Então nós estamos bem com isso, passar bem, tenha um bom dia. Mas basicamente não é assim que a gente consegue viver, não é? Porque a gente, por não se satisfazer em Deus, vai tentando colocar outras coisas no lugar de Deus. E aí nós começamos a ouvir a voz da serpente dizendo: o que Deus limitou aí que não está querendo compartilhar com vocês? Esse Deus aí não está diminuindo o prazer, a alegria na vida? Se você seguir essa Bíblia aqui, será que você vai ser tão realizado quanto aquele cara ali, aquela sua amiga? Será que se você seguir essas ordens que Deus está dando, você não vai se divertir menos na vida, não? E aí a gente vai comprando esse discurso pelo simples fato de que nós compramos o pacote de que a alegria está nas coisas. De que as sensações nos fazem plenos. Embora desde o início a Bíblia diga: Deus deve ser a satisfação da nossa alma. Aí a gente vai para Gênesis 3, versículos 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. É interessante o que acontece nesse texto, porque aparentemente Adão e Eva criaram algumas leis e regras para tentar se proteger. Porque quando você vê lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus dando instruções para o ser humano, Deus disse basicamente o seguinte: não comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam. Por quê? Porque quando vocês comerem, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Qual era o ponto? O ponto era que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma forma de distrato. Era uma forma do ser humano dizer para Deus: olha, eu não quero viver do jeito do Senhor, vou viver do meu jeito. E a forma de selar esse rompimento era comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora eu conheci o bem, passa a conhecer o mal. Eu acho que o ser humano começa a olhar para si mesmo e pensa assim: eu não vou dar conta de obedecer a esse Deus baseado única e exclusivamente em amor a Ele. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar regras. Porque Deus tinha dito: não comam. E agora Eva, quando vai responder para a serpente, ela diz assim: Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não falou que não podia tocar. Podia tocar. Podia fazer o que quisesse, só não podia comer do fruto. Só que, claro, vamos criar leis para nos proteger. Pessoas que querem viver a partir da lei são aquelas pessoas que sabem que, como não conseguem se relacionar com Deus, porque amam a Deus e porque Deus é gracioso, precisam ficar cerceando a vida e criando regrinhas para tentar nos proteger de nós mesmos. Mas veja, se amar a Deus não é suficiente para impedir você de desobedecer a Deus, não são regras que vão fazer isso. Talvez as regras consigam prender um pouco o nosso corpo, mas não vão conseguir cativar nem a nossa mente, nem o nosso coração. De uma tal forma que talvez o nosso corpo fique cativo, mas a nossa mente e o nosso coração estarão absolutamente distantes e longe de Deus.
Essa coisa do legalismo exacerbado começa com Eva, começa com Adão dizendo, não, nós não podemos tocar nessa árvore. Vamos gerar uma regra que nos proteja. A única regra que deveria guiar a nossa vida é a regra do amor a Deus sobre todas as coisas. Essa deveria ser a única regra, estipulada inclusive por Jesus. E quem ama a Deus sobre todas as coisas vai, consequentemente, amar o próximo como a si mesmo. Aí o texto continua. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Morrer? Nada. O que Deus não quer é concorrência. É que Deus sabe que se vocês comerem esse fruto, ao contrário de morrer, vocês vão ter uma vida que vocês nunca imaginaram. Os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. E daí, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer algo espetacular. Vocês podem criar o seu próprio paraíso. E talvez nesse exato momento a serpente tenha mostrado para Eva o próprio paraíso e tenha dito, Eva, se aguenta esse rio? Eva, fala a verdade, se aguenta essa floresta? Eva, viu, esses animais, olha eu aqui enchendo a sua paciência, olha eu aqui enchendo o seu saco. E outra coisa, Adão, Eva, não dá para suportar, né? Pensa bem, se você comer dessa árvore, você vai poder criar as coisas do seu jeito. Vai poder fazer tudo da forma como você quer. Você vai ser o centro. E você não vai ficar precisando depender de Deus para as coisas. Imagina só. Eva, você tem que ficar o resto da vida pedindo autorização para Deus, orando. Se Ele der alguma instrução, lendo as instruções que Ele deu. Não faz isso, Eva. Você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que a serpente não disse o nome, mas era basicamente o que ela estava dizendo. E aí você vai ser como o próprio Deus, você vai criar seu próprio paraíso. Nós que estamos vivendo milênios depois desse acontecimento, sabemos muito bem a besteira dessa história. Porque nós criamos os nossos próprios paraísos, mas eles nos cansam. São enfadonhos. Não importa o estilo de vida que você tenha sonhado, quando você chegar lá, é só uma questão de tempo para você se cansar dele e precisar de um outro sonho, de um outro objetivo. A questão é que se nós nos satisfazemos em Deus, e você deve ter notado que eu estou com dificuldade para dizer essa palavra desde que essa mensagem começou, mas se você conseguir satisfazer o seu coração em Deus, você não vai precisar ficar construindo qualquer outro paraíso e lutando a vida toda, uma luta que você simplesmente não vai conseguir vencer. Aí o versículo 6, veja o que acontece logo depois que essa armadilha da serpente começa a funcionar. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Até esse exato momento, os seres humanos viviam para satisfazer a Deus. E aí o que acontece agora? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar. Se isso é bom para Deus, Deus que se vire. Era atraente aos seus olhos. Se isso é bom aos olhos de Deus, não faz mais diferença alguma. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Se eu vou ter o discernimento de Deus, a sabedoria de Deus, eu não quero mais saber disso. Porque não tem jeito. Seres humanos sempre vão viver para satisfazer um Deus. Ou o Deus da Bíblia, ou o Deus que nós criamos. E a partir de Gênesis 3, versículo 6, nós passamos a viver como idólatras de nós mesmos.
Se nós seremos como deuses, então vamos viver para satisfazer os nossos próprios desejos. Mas os nossos próprios desejos sem Deus são insaciáveis. E essa é a grande armadilha do pecado. Esse é o grande problema. Ele oferece para você um alimento que não vai matar a sua fome. Esse é o grande problema da água que o pecado oferece. A água que o pecado oferece é aquela que você bebe, bebe, bebe e nunca mata a sua sede. Por isso, inclusive, que Jesus, muito tempo depois, vem e diz: se você comer de mim e se você beber de mim, você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. É óbvio que Jesus não está falando de estômago roncando, mas está falando de alma e de corações insaciáveis quando adoram a si mesmos. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam voltar para Deus, porque em Deus está a nossa satisfação verdadeira, porque nós fomos originalmente feitos para nos saciar só nele. No versículo 6 de Gênesis 3, seres humanos começam a tentar viver satisfazendo um outro Deus. Eu. Só que a gente sabe, quando nós vivemos para satisfazer o nosso próprio eu, no primeiro dia o rio é lindo, a floresta é maravilhosa, os animais são fantásticos e a família é a família que Deus nos deu. Semanas, meses depois, a gente precisa de um outro rio, de uma outra floresta, de outros animais e de uma outra família. Sem Deus, nós somos completamente insaciáveis em nossas motivações e desejos pecaminosos. Então o que acontece? Eles comem do fruto, e no versículo 7 de Gênesis 3 está escrito assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E aqui, pela primeira vez na história, o ser humano passa a ter dois sentimentos que ele não conhecia: medo e vergonha. Então eles perceberam que estavam nus, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Medo, vergonha. Quando o ser humano simplesmente diz: eu não vou mais saciar a minha vida, satisfazer a minha alma e meu coração em Deus, eu não vou mais fazer isso. A consequência natural disso é vergonha. Essa expressão é interessante porque muito tempo depois vem um tal Jesus e ele também fica nu. A diferença é que nós ficamos nus porque erramos, enquanto Jesus fica nu numa cruz sem ter errado nenhuma vez. Mas pelo mesmo motivo, porque nós erramos. Jesus toma para si a vergonha que era nossa. Da mesma forma que nós fomos envergonhados em Gênesis 3, versículo 7, Jesus, por nossa causa, é envergonhado na cruz. Ele toma para si a morte que era nossa, a vergonha que era nossa. Ele toma para si todo sentimento ruim que era nosso. E sofre a morte vicária em nosso lugar na cruz, ressuscitando pouco tempo depois, no domingo de manhã, vencendo essa morte. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que todas as besteiras que nós fizemos e que tem a ver com o pecado só são solucionadas quando nós voltamos para a cruz. O que significa dizer que nessa quarentena ou em qualquer quarentena, nessa pandemia ou em qualquer pandemia, nessa época de angústia ou em qualquer época de angústia, só há uma solução para aquele sentimento ruim, aquele sentimento enfadonho, de tristeza, de que falta alguma coisa em nosso coração. E não tem a ver com ter as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: daqui a pouco acaba a pandemia e a gente vai voltar para o trabalho, vai voltar para a escola, vai voltar para a vida normal, como assim dizemos.
Mas há uma notícia que talvez não seja lá uma boa notícia. Aquela sensação de que falta alguma coisa, que ficou exacerbada nesse momento da nossa vida, vai continuar lá se você não for para a cruz. Se você não buscar a satisfação em Deus, você ainda vai continuar tentando construir paraísos. E lembre-se, o paraíso nos cansa quando no paraíso a gente não se satisfaz com Deus. Não há nenhum lugar no mundo tão bom sem a presença de Deus. Porque não há nenhum paraíso possível quando a gente traz o inferno no próprio peito. Eu quero encerrar deixando uma frase, eu gostaria que você meditasse nela. Nós precisamos deixar de ansiar pelo paraíso e passarmos a ansiar pelo Deus do paraíso. E aí qualquer lugar, quando nós estivermos com Deus do paraíso, vai ser bom. Não pelo local em si, mas por causa do nosso coração. E corações só Jesus pode transformar. Nós precisamos deixar a nossa luta pela construção do nosso próprio paraíso. O paraíso nos cansa. E lutar pela construção em nosso coração do amor pelo dono de todo o paraíso possível, que é o nosso Deus, que é Cristo Jesus, que é o Espírito habitando em nós, fazendo morada em nós e transformando tudo que nós somos e o que nós temos. Do contrário, você vai continuar vivendo a sina de um paraíso enfadonho. Sim, o paraíso nos cansa. Quando mesmo no paraíso, a gente não encontra Deus. O meu maior desejo nessa pandemia não é nem o fim da pandemia. Meu maior desejo nessa pandemia é que a gente se refugie na cruz. Que de alguma forma ela nos ensine isso. Que o Senhor nos ajude. Deus, obrigado por tua palavra, nós louvamos por ela. Em nome de Jesus. Amém.